Caríssimos irmãos, boa tarde. Que a divina luz brilhe aos nossos olhos e que sejamos dignos de viver em paz. Em razão do cenário pandêmico que vivemos atualmente e atendendo às determinações médico-científicas e governamentais, os templos religiosos de todos os credos em Pernambuco estão com suas atividades presenciais suspensas. E é por isso que nesta tarde, o Núcleo Espírita Alta de Souza, o NEAS, situado em Recife, Pernambuco, inicia uma nova fase na sua divulgação doutrinária através das palestras públicas online. Em momentos difíceis como o de agora, se faz cada vez mais necessário nos ampararmos na fé para vivenciar as dificuldades que se apresentam. É bem verdade que na nossa compreensão espírita, muito bem sabemos que o amparo da fé não se dá exclusivamente quando nos encontramos reunidos no centro espírita. Porém, todos nós também sabemos como é valoroso efetiva e afetivamente estarmos juntos, em sintonia e unidos nas mesmas vibrações, para estudar, refletir e aprender cada vez mais a mensagem trazida à Terra por Jesus de Nazaré e vivificada pelo Espiritismo, enquanto consolador prometido pelo meigo Rabi da Galileia. Porém, esse estudar, refletir e aprender cada vez mais a mensagem crística não se finda em si mesmo, porque o objetivo verdadeiro do estudo, da reflexão e do aprendizado é fazer com que sejamos capazes de sermos melhores a cada dia, de fazermos o nosso melhor, de servir melhor e de amar mais. E amar mais em todos os momentos da vida será sempre o mais efetivo e verdadeiro remédio para enfrentar as dificuldades e vencê-las todas. E é por isso que estamos aqui, reunidos nessa tarde. Reunidos sim, efetivamente reunidos, ainda que não presencialmente juntos. Mas estamos de uma forma diferente, de novo, juntos, na mesma sintonia e na mesma vibração. É bem verdade que nós não estamos agora, como fazemos habitualmente, adentrando e cruzando os portões do centro. Não estamos efetivamente agora passando pela carinhosa e querida equipe de recepção, nos recebendo com um sorriso e entregando uma mensagem. Também não estamos agora naquele momento de ou subir as escadas para ir para o primeiro andar, sentar e se preparar para a palestra, ou optamos por ir direto para o salão do térreo, também para um momento de quietude e fazer o nosso trabalho. Mas apesar de não estarmos sendo recebidos daquela forma tão habitual nossa, de sorrisos, carinhos e beijos, com certeza nós estamos juntos, espiritualmente, na casa da nossa querida mentora, Alta de Souza. E tenhamos também todos muita certeza de que ela e toda a equipe de espíritos abnegados no bem estão felizes por estarmos em sintonia com eles, unidos em amor a Jesus. E é por isso que nós continuaremos sim para fortalecer o nosso ânimo, para asserenar os nossos corações, para tranquilizar as nossas angústias e temores e aprender cada vez mais, aprender para servir e amar cada vez mais, dando continuidade aos trabalhos
de palestras públicas. Porém, elas serão um pouquinho diferentes. Nós continuaremos, sim, na casa, com as palestras públicas nos dias habituais. Terças, quintas, sábados e domingos. Porém, com um horário reduzido. Ao invés das palestras terem agora 1 hora de duração, elas terão apenas 30 minutos. Então, funcionará da seguinte forma. Começarão as palestras nos dias normais já previstos. Ou seja, começarão às 8 horas da noite, às 20 horas, nas terças, quintas e sábados. Nos domingos, iniciarão as palestras às 16h30, como de costume. Porém, elas terminarão um pouquinho mais cedo. E nesse momento em que estamos todos reunidos, nós precisamos cada vez mais estar juntos, onde quer que estejamos, cada um no seu lar ou no local que se encontre, mas unidos em nome de Jesus. É importante frisar, novamente, que essas palestras elas não são ao vivo. Todas como esta serão gravadas previamente e disponibilizadas pelos canais do NEAS nas mídias sociais, como Facebook, também no site do NEAS e pelo YouTube. E a divulgação das próximas palestras, palestrantes e temas também será feita pelo site do NEAS e pelo Facebook. Como ocorre naturalmente na casa, quando nós estamos em reunião presencial, há alguns avisos a serem dados. 2, especificamente, que a direção material nos pede que atentemos para ele. Primeiro, diz respeito àqueles irmãos que se encontram em tratamento espiritual na casa. E aí, conforme já consta no site do NEAS e no Facebook da instituição, há recomendações específicas a serem observadas pelos irmãos em tratamento. Para os irmãos que estão em tratamento desobsessivo, ou seja, para os irmãos que estão no tratamento de desobsessão, é recomendado, como para todos nós nesse momento, que fique em casa e em sintonia no horário específico para a atividade de tratamento. E para os irmãos que estão em intervenção espiritual, é recomendado que continue a seguir aquele procedimento já especificado no momento de orientação da consulta. O segundo aviso que a direção material nos pede, para que prestemos atenção, é no sentido de que, apesar de a casa, o centro estar fechado, o trabalho de assistência social aos mais carentes ainda continua sendo realizado. Por isso, quem desejar realizar doações para que possa seja formada e composta a cesta básica que será distribuída às famílias necessitadas assistidas pelo NEAS, deve levar sua doação, seja doação de alimentos, seja doação de material de limpeza ou de material de higiene pessoal, devem todos ser entregues na próxima quarta-feira, dia 8 de abril, exclusivamente no horário da noite, entre 18h30 e 20 horas. Então, nesse intervalo, das 6h30 da noite às 8 horas da noite, estará a casa aberta para receber os donativos de quem assim desejar realizar. Bem, e feita a apresentação dessa nova modalidade de palestras públicas e dados os avisos costumeiros e inicialmente feitos antes da palestra, vamos iniciar a nossa atividade da tarde e, como sempre fazemos em todos os trabalhos espíritas, vamos fazer a nossa prece de início dos trabalhos. Convido você a orar junto comigo. Senhor misericordioso, agradecemos a Ti esse instante bendito em que, reunidos em Teu nome, voltamos o nosso pensamento para a Tua grandiosidade, pedindo a Ti
conforto, consolo e esclarecimento, para que tenhamos força e coragem necessárias para a continuidade dos nossos trabalhos evolutivos. Que nesses instantes, Senhor, que teremos agora de estudo e reflexão juntos, possamos ampliar nossa compreensão e sintonizar cada vez mais com os amigos da espiritualidade, para aprender mais, para servirmos melhor. Sê, Senhor, conosco, hoje e sempre, assim seja. O título da palestra desta tarde é Semeando a Esperança. E é fundamental falar e viver em esperança sempre. Não se trata de uma necessidade exclusiva dos dias atuais, porque sempre a esperança deve ser a nossa companheira de jornada. Na verdade, vocês, eu, em todos os momentos da vida, com certeza nós estamos sempre esperando o melhor. Porque segundo o dicionário, quando a gente abre lá o dicionário ou consulta pelo Google e vai ver o significado da palavra esperança, diz lá resumidamente que esperança é o sentimento de confiança de que algo bom está para acontecer. É assim que nós vivemos a nossa vida. Sempre vocês, eu, todos nós, em todos os instantes da nossa vida, nós estamos sempre esperando que o melhor venha a acontecer. Nós estamos em cada momento e circunstância da nossa experiência de vivência, torcendo e esperando sempre que o melhor aconteça. Esse é o natural da vida. Não é uma particularidade exclusiva desse momento. Agora, neste momento em que estamos vivendo, ouso dizer que, de uma maneira geral, o nosso sentimento de algo melhor acontecer poderia ser resumido em: tudo isso passa rápido, tudo isso aconteceu o mais rapidamente possível e causando menos dor possível. E é assim porque, diante de toda a situação difícil que venhamos a vivenciar, é muito natural que nós nos preocupemos. É natural que nos acerquemos de cuidados maiores e diferenciados. É natural que sintamos a gravidade daquela experiência, que estejamos alertas. Mas isso não significa de maneira alguma que não podemos passar por este momento difícil ou por qualquer momento de dificuldade desacompanhado da esperança. A esperança, na verdade, ela não é leviana, nem ela finge que a dificuldade ou o desafio não existe. Ela não tem a ideia de negar a realidade dos fatos. Porém, a esperança, ela está presente em alguém quando, apesar de todas as dificuldades, essa pessoa, esse alguém, nós acreditamos, esperamos e confiando que tudo sairá bem. O espírito Joana de Ângeles, a propósito dessa verdade, nos fala, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, no livro Momentos de Sabedoria, o seguinte. Vou ler o trechinho aqui para a gente. A esperança faz-se-lhe a claridade que ilumina o caminho quando as sombras campeiam. Repito, a esperança faz-se-lhe a claridade no caminho quando as sombras campeiam. Ou seja, quando estamos munidos de esperança, fortalecidos na esperança, o principal benefício que ela nos proporciona
é disponibilizar essa luz reconfortante para trilhar os caminhos, ainda que eles estejam envoltos nas sombras da dúvida, do receio ou da gravidade. E por nos propiciar um caminhar sob a luz do conforto, ou essa claridade reconfortante, a esperança se revela o antídoto ou o recurso salvador contra o pânico, o desespero e o desequilíbrio. Elementos que tendem a nos rondar em momentos de grandes desafios. Assim o é, porque onde não se instala a esperança, tem-se presente a desesperança. E ela, a desesperança, é a amplificadora de todos os medos e temores. Desesperar-se, meus irmãos, sem sombra de dúvida, é o pior que pode acontecer no momento de desafio, porque ele transforma a dificuldade numa tortura sem fim. É por isso que, como dizia o espírito Joana de Ângeles, naquele texto já mencionado, e aproveitando, corrigindo o nome da obra, Momentos de Esperança, né? Quando a sombra se faz presente no desafio, o pânico que decorre dessa esperança não nos permite que sejamos capazes de identificar meios de enfrentar a dificuldade. Turva a nossa visão e a nossa compreensão do cenário. O pânico impede que tomemos as melhores decisões para enfrentar o desafio. E mais, o pânico, o desespero, o desequilíbrio, ele desassossega, ele aturde a criatura no momento onde ela mais precisa de serenidade e calma para vivenciar e fazer o que precisa ser feito. É por isso que o desespero, a desesperança ou a falta de esperança é sempre a pior companhia no momento das grandes dificuldades. Com certeza, algum irmão que nos ouve nesse momento pode estar pensando assim: e como é possível manter a esperança num momento de tanta dificuldade? Alguém também pode pensar: é muito fácil falar, até porque cada pessoa é diferente, sente, vive, enfrenta a dificuldade de maneira diferente. E sim, tudo isso é muito verdadeiro. Porém, meus irmãos, meus caríssimos irmãos, a doutrina espírita nos mostra, nos prova que nunca haverá motivo para pânico. Por maior que seja a tormenta, nunca o pânico deve nos invadir e nunca podemos permitir e dar guarida a pensamentos e sensações torturantes. E por uma razão muito simples, porque a esperança, ela nunca caminha sozinha. A esperança, ela sempre caminha com uma outra virtude, com uma outra grande virtude que a apoia e a fundamenta, que é a fé. Com certeza, muitos irmãos vão se recordar de uns versos, de uma música muito bonita, simples e muito profunda, de Gilberto Gil, quando o autor diz o seguinte: andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. É andar com fé que nos faz ter esperança. E a fé, a nossa fé espírita cristã, nos faz saber que Deus é amor. A nossa fé espírita cristã nos faz compreender que nada é por acaso, que tudo tem uma razão de ser.
A nossa fé espírita cristã nos ensina e explica a lógica universal dos acontecimentos, calcada em muitos postulados que conhecemos, dentre eles a responsabilidade individual, a lei de fraternidade, a lei de ação e reação, o livre-arbítrio, a lei de progresso, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências corporais, dentre muitos outros ensinos básicos. Agora, enquanto estamos vivendo momentos de desafio, ou em qualquer outro momento da vida em que enfrentemos dificuldades, sim, será preciso que cuidemos de nós e que cuidemos uns dos outros com mais especialidade, de uma forma diferenciada, com muito mais ênfase. Mas isso, de maneira alguma, significa viver em pânico ou estar em pânico, porque o pânico sempre vai nos aturdir e dificultar as nossas escolhas. Agora, mais do que nunca, como em qualquer desafio, precisamos de calma. Não a calma insana, mas a calma fundamentada na esperança, consubstanciada na fé. E essa é uma mensagem também presente num livro muito querido e muito conhecido de todos nós, chamado Minutos de Sabedoria, que lá na página 232 diz o seguinte, e eu vou ler o trechinho para todos nós, novamente. Domine sua agitação. Só as criaturas calmas podem ser totalmente eficientes. A agitação cansa e produz tudo mal feito. Quanto maior o trabalho, maior deve ser a nossa calma. Domine sua agitação, permaneça sereno e tudo lhe sairá bem. Ou seja, reforça Minutos de Sabedoria na página 232 que, quanto maior o desafio, maior deve ser a calma do desafiado. E a nossa calma, a nossa esperança, advém da fé que nos anima. Que a fé nos acalme para esses momentos de agora. Sim, tenhamos fé e esperança. Só que o Evangelho, segundo o Espiritismo, terceira obra da codificação kardeciana, fala também, lá no capítulo 19, intitulado A Fé Transporta Montanhas, lá na parte Instrução dos Espíritos, na mensagem denominada A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade, que a fé e a esperança não caminham sozinhas. Na verdade, elas são e formam uma tríade: fé, esperança e caridade. E essas três virtudes juntas precisam também encontrar abrigo em cada um de nós. Nos momentos de desafio, agora ou em qualquer outro, nós somos sim convidados a exercitar a nossa fé vivendo de forma esperançosa. Mas também a vida, no momento de desafio, nos exorta a exercitarmos a caridade. Porque um momento de dor também é um momento de amar e de servir. E isso fica muito claro, muito explícito, quando vemos a pergunta 740 de O Livro dos Espíritos, obra básica e inaugural da doutrina espírita na Terra. Lá, na terceira parte de O Livro dos Espíritos, nas Leis Morais, no capítulo 6º, denominado Lei de Destruição, Allan Kardec
o codificador da doutrina espírita, faz uma pergunta aos espíritos superiores, capitaneados pelo Espírito Verdade, acerca dos denominados flagelos destruidores. E pergunta o codificador espírita a seguinte questão: não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem, por porem-no a braços com as mais aflitivas necessidades? E o Espírito Verdade responde: os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar a sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e de lhe oferecerem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação e de desinteresse e de amor ao próximo, se não o domina o egoísmo. Ora, o momento do desafio nos convida também a trabalhar, a amar servindo. Seja a caridade material, seja a caridade moral. Nos momentos de agora, são muito necessárias as nossas manifestações caridosas na doação de qualquer coisa de ordem material. São muitos os necessitados. E dentro das nossas possibilidades, também são muitos os meios de fazer esse exercício de auxílio material. Mas também não podemos esquecer do valor e da indispensabilidade da caridade moral. São indispensáveis, em momentos de dificuldade, as preces, os bons pensamentos, as boas vibrações, a comunhão com o mais alto, com Deus, a sintonia com Jesus e com os espíritos benfeitores da humanidade. E ainda falando em caridade moral, há também uma outra grande expressão dela que precisa ser vivenciado por nós: a caridade de semear esperança. Porque se nós precisamos fazer desabrochar em nós a esperança, a confiança, a espera de dias melhores, nós também podemos e devemos ajudar aos irmãos atordoados que estão, de uma forma ou de outra, ao nosso lado, semeando naqueles corações áridos e atormentados a esperança, para que eles também se sintam encorajados a enfrentar a dificuldade. O momento é de florir esperança em nós, mas de também fazer florir esperança nos outros. Porque precisamos juntos, unidos, ainda que não presencialmente juntos, mas unidos num sintonia de esperança para enfrentar as dificuldades. E o Espírito Joana de Ângeles, na obra já mencionada, Momentos de Esperança, também nos fala sobre essa importância de juntos buscar a esperança para a nossa vida. Porque diz Joana de Ângeles: a vida sem esperança fica sem cor, descolore-se, perdendo as suas elevadas motivações, porquanto ela, a esperança, é que dá forças para enfrentar os desafios e vencer as vicissitudes que surgem a cada passo. O alívio que nós queremos, o alívio que nós precisamos em qualquer momento difícil da vida, vem da fé, da esperança e da caridade. E sobre esse alívio, de uma forma muito poética, os amigos cantores Tim e Vanessa já nos falavam, na linda música Alívio, sobre a doçura de caminhar de forma esperançosa e consolada.
da música. Emocionante, não é verdade? As músicas espíritas, as músicas de cunho elevado, sempre conseguem fazer isso, o que meros discursos não são capazes de fazer. Nos convencer por tocar a nossa sensibilidade, nos emocionar, nos acalmando, nos asserenando e nos fortalecendo. Porque, na verdade, tudo isso é o fundo verdadeiro do ensino de Jesus. Toda mensagem evangélica, toda mensagem trazida por Jesus à Terra é um hino de consolo, de alívio, de esperança e de amor. Mostrando, sim, que dificuldades vêm, mas mostrando, principalmente, que dificuldades passam. Que sempre o melhor ainda está por vir. Mesmo que no presente sejam as dores a nossa companheira de jornada. Deus ama, zela e cuida de cada um de nós. Esperança é o que está presente no Sermão da Montanha ou nas Bem-aventuranças, como também é chamada. A esperança está presente na anunciação por Jesus de Nazaré tantas vezes do chamado Reino dos Céus. Porque na verdade mesmo, lá no fundo, a esperança é Jesus. Jesus é a nossa esperança. E que possamos desabrochar essa esperança em nós. E que também sejamos capazes de semear essa esperança no coração sofrido dos nossos irmãos de jornada terrena, para que eles e nós, todos nós, possamos ter a calma, a resignação ativa, a caridade e a fé em dias melhores. Irmãos, caríssimos irmãos, tenhamos certeza, dias melhores virão sob as bênçãos de Deus. Muita paz para todos nós. E para encerramento da primeira palestra pública online divulgada pelo Núcleo Espírita Alta de Souza, convido você, caríssimo irmão, agradecendo-lhe a atenção e já também o convidando para a próxima palestra, na próxima terça-feira, às 8h da noite. Mas convido você agora, nesse instante, para juntos fazermos a nossa prece em agradecimento por esse momento bendito. Vamos orar? Senhor da vida, nós te agradecemos pela tua misericórdia que nos concede e nos concedeu esses momentos de conforto, consolo e esclarecimento. Rogamos a ti, Senhor, a continuidade de tua assistência e que nos ajude a desabrochar e a fazer florir em nós e em todos os irmãos a esperança de dias melhores. Permite-nos que com fé e caridade possamos trabalhar e servir enquanto a tormenta não passa, enquanto não superamos as diversidades. Envolve, Senhor, de forma mais particular, aqueles corações de homens ou espíritos que estão aturdidos e atormentados, para que o equilíbrio, a serenidade e os eflúvios espirituais calmantes possam os envolver, como a todos nós. Abençoa-nos, Senhor, para que saiamos de todas essas experiências árduas
e desafiantes, melhores, desenvolvidos espiritualmente e fortalecidos moralmente. Sê, Senhor, o nosso apoio, o nosso escudo e a nossa fortaleza. Sê conosco, Senhor. Queremos ser contigo, com Jesus, com Alta de Souza e com todos os trabalhadores espirituais da tua seara infinda de amor. Sê com todos nós hoje e sempre. Queremos ser contigo. Louvado seja Deus por toda a eternidade. Muita paz para todos nós. E até a próxima.